Boa noite, quem tá aqui ao vivo junto. Boa noite, quem vai assistir gravado. Bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você vai assistir. Então, seguindo adiante nos nossos encontros do Firmando o Caminho. E não sei se vocês chegaram a ler o texto que eu postei, né, no WhatsApp com o tema de hoje. O tema de hoje me veio porque faz pouco tempo que eu voltei a fazer constelações. Eu sou constelador também. Só que eu fazia um tempo que eu não estava fazendo mais constelação, né? Com um monte de coisa acontecendo e leitura da aura, e meditação das rosas e outras coisas aqui da escola. E eu não estava atuando. Que bom, Áurea. Não estava atuando como constelação. E aí apareceu uma pessoa da escola me pedindo. Eu fiquei assim, onde é que essa pessoa deve ter descoberto que eu era constelador? Enfim. E aí hoje a gente vive num tipo de Big Brother, né? Assim, no sentido de vigia. E aí o meu computador e celular começou a me mandar coisa de constelação. Aí eu, uau, que legal! E aí eu lembrei que tinha uma coisa que quando era bem colocada na constelação, aquilo me dava uma reviravolta. Eu como Ai, como é o nome daquele negócio? Representante. Eu, como representante, tinha uma frase que abria tudo assim dentro de mim, com os processos dentro do movimento de constelação, que era o por favor. E eu ficava, por que que esse por favor me. O por favor era, se fosse bem usado, se não tivesse. Sabe aquele por favor robótico? Quando a mãe começa a ensinar a criança, né? Que você tem que pedir uma coisa, por favor. Aí, tipo, você pega um queijo pra mim, qual é a palavra mágica? É tipo, ai, por favor. É um por favor meio fake, né? Um por favor de, ai, que saco, não sabe que já tem um por favor embutido no pedido? Então tem esse por favor meio fake, que às vezes a gente sabe que é uma forma de quebrar um pouco o gelo. Vou usar a palavra gelo, né? Mas, ai, Flávio, você pode abrir sua câmera, por favor, caso a câmera dela estivesse fechada? E às vezes tem aquele grupo, não sei se vocês já foram no Beija-Flor ou em alguns outros grupos, tem, sei lá, 50 pessoas, 25 estão com a câmera fechada. E as 25 continuam com as câmeras fechadas a jornada inteira, por mais que você peça, por favor, né? Então, por favor, chegue em alguns lugares em mim quando ele é bem marcado, bem utilizado, eu vou usar essa palavra, porque me abre para algum lugar. Eu não sei exatamente precisar qual é o lugar que ele me abre, mas me abre para algum lugar. Tá sem som. E agora? Eita, alguma mágica da tecnologia. Não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Deve ser a vibração do microfone da Nicole, que tá chegando nos, nos microfones alheios. Volta, Luiz Carlos. Então, eu tava falando alguma coisa, eu me perdi. Eu tava falando que geralmente nesse lugar, né, quando por favor era utilizado, eu estava representando. E geralmente quando você está representando, você está representando alguém que teve experiência aqui na Terra, ou que está tendo experiência aqui na Terra, né? Então,
Eu acho interessante essa possibilidade, digamos assim. Não sei se com vocês ecoa dessa forma. Enfim, vou trazer a forma que veio para mim e aí a gente abre no mais para o final para ver se acontece assim com vocês também, tá? Então eu botei, né, assim, explorando a vulnerabilidade, confiança e a arte de pedir de forma autêntica. Luiz, e fora esse, por favor, você tirou isso da onde? Lembram? Não sei se vocês vão lembrar dessa informação. Eu tô para parir, faltam pequenos detalhes, um grupo de comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar na CNV, né? A CNV foi trazida, né, de forma didática por um autor chamado Marshall Rosenberg. Não sei se vocês já ouviram falar nele, tá vendo? A essência da comunicação não violenta, segundo o Marshall, né? E uma das coisas que ele pontua de forma clara, ou pelo menos tentando trazer essa clareza, é que para você ter uma comunicação não violenta, primeiro você tem que perceber que a sua comunicação pode estar violenta, né? E geralmente ela está violenta quando você não tem clareza das suas necessidades, quando você tem um repertório emocional muito limitado e quando você não fez um mergulho para verificar como é que está acontecendo. Não sei se vocês já ouviram em comunicação social. Geralmente a gente tem uma matéria que a gente estuda o emissor e o receptor. Às vezes o emissor tem certeza que disse A e o receptor entende U. E você diz, meu Deus, eu estou falando A. E o receptor entende U. Porque tem um filtro no receptor também. Sendo que quanto mais clareza o emissor tiver da sua fala, do seu verbo, da sua comunicação, menos ruído tende a chegar no receptor, né? Então, é, e ele fala que a comunicação não violenta, ela desarma a violência. Porque não é que você vira um passivo-agressivo. Você continua atuando como comunicador ou comunicadora, só que você deixa de usar as entrelinhas. Porque você vai tender a usar a comunicação clara na superfície. As entrelinhas, muitas vezes, é o que dá problema. Não sei se você já tiver esse tipo de sensação. Tipo, eu tô falando algo que é tão óbvio, mas é óbvio para você. Para o outro, pode não ser tão óbvio. E para você. Não sei se vocês já chegaram a esse tipo de irritabilidade. Não existia isso, pelo menos perto de mim, quando eu era mais criança. Eu vi da adolescência para a fase adulta, que era uma expressão que surgiu, pelo menos chegou na Bahia, né? Ou chegou até mim, vou usar melhor, chegou até mim, porque eu não sou a Bahia inteira. Que era assim: você tá entendendo ou quer que eu desenhe? Não sei se vocês já ouviram isso. O ato e geralmente a pessoa nunca fala com suavidade. Você não tá entendendo? Eu já tô explicando pela 10ª vez. Você quer que eu desenhe, meu amor? Não, a pessoa já tá irritada. Já é tipo, você quer que eu soletre? Você quer que eu desenhe pra ver se você entende? Porque é quase um. Você é burro? Pra mim chegava assim. Quando alguém falava, é, você não tá entendendo, quer que eu desenhe? Era tipo, af, eu devo ser uma pessoa muito burra, porque a outra pessoa tá achando que tá sendo tão clara como água e eu tô demorando de conseguir captar essa clareza, né? E pra mim era tipo, meu Deus, era quase um crime de quando a pessoa usava isso pra mim, né? Então era muito ruim pra mim. E eu não lembro disso na minha infância. Eu não lembro dos meus amigos
sei lá, na mesma contemporâneos falando, você não entendeu e quer que eu desenhe? Isso surgiu depois na minha cabeça, né? Se tinha antes, devia ser com a outra roupagem. É, E aí, isso já é violento. Porque se a outra pessoa não tá entendendo, talvez ela também pudesse falar, né? Ah, olha, do jeito que você tá explicando, talvez de uma forma incrivelmente linda, mas eu não tô entendendo. Você tem como traduzir com alguma outra linguagem? Me dá um exemplo. Ou então tem algum filósofo que ele fala assim, não sei se é filósofo, um estudante, um mestre de alguma. Eu assisto muita coisa, gente. Minha cabeça geminiana não consegue dar conta de todas as referências que vem pra ela. Mas é tipo, tenta explicar como se você estivesse explicando pra uma criança, por mais que seja pra um adulto, sabe? Tem uma aluna minha que ela faz muito isso, e eu adoro. Ela fala assim: eu não tô entendendo. Será que você podia trazer de uma outra forma para eu conseguir, para conseguir entrar na minha cabeça? Porque e eu também faço isso. Hoje eu tive uma aula de drenagem, né? E a professora estava explicando um monte de coisa, e teve uma hora que eu disse assim: professora, desculpe, assim, não é nada contra você, mas você está me explicando coisas que eu não pedi. Eu quero saber drenagem para o rosto. Eu não quero saber virilha, sovaco. Não quero. Eu quero saber para o rosto, para desinchar a cara. Aí ela, eu não tinha entendido. Eu falei, eu achei que eu tinha sido claro com você. Eu escrevi, quero aprender drenagem do rosto. E ela estava fazendo uma volta para me ensinar a drenagem do corpo inteiro. Eu disse, ai. Aí eu respirei e disse, desculpe, tá linda essa explicação, mas assim, não vai servir pra mim. Eu não quero saber do resto do corpo. Aí ela, tá, então você tá me pedindo de certa forma pra eu focar no rosto, né? Eu disse, ai, isso, é isso, professora, é isso. E aí ela, e eu podia ficar calado. E eu tava assim, aí eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Aí eu, né, falei. Mas o Luiz antigo ficaria assistindo a aula inteira calado, até chegar na parte que ele queria. Em vez de, né? Foca. Então, muitas das nossas comunicações. Por que eu estou trazendo isso, né? Fazendo uma introdução do assunto. Eu comecei a aprender outro idioma, né? O espanhol. E no espanhol, como eu estou aprendendo, eu sou muito transparente, porque eu não sei usar ironia em espanhol. Eu não sei usar o sarcasmo em espanhol. Eu não sei usar um. Quando você quer dizer uma coisa sem dizer, mas dizendo, eu não sei usar isso em espanhol. Então, eu não consigo ser, sei lá, hipócrita em espanhol. Eu não consigo ser é, malicioso em espanhol. Então, quando eu trago a força do por favor, é um por favor que vem de uma pureza. Não é um por favor manipulador, porque tem o por favor manipulador. Não é desse por favor que eu tô falando. O por favor que me desarma, que abre a chave, é o por favor da humildade. Enfim. Então é isso. Vou compartilhar a tela, que eu fiz telas para vocês hoje. Tô ficando de alta tecnologia. Alguém depois me fala se tá conseguindo enxergar a tela, tá? Caso a tecnologia permita. Mas eu fiz umas artezinhas assim para vocês. Pronto, a Flávia disse que sim, que tá vendo. Então eu vou passar aqui o slide e vou ver se a tecnologia me ajuda. Então eu botei, né? Tema. Quando, por favor, nasce do lugar certo. Por que eu falei do lugar certo? Porque é o por favor que abre a porta. É o por favor que entra na chave redondo. Sabe quando você tem várias chaves parecidas e você consegue meter várias dentro daquele buraquinho da chave, que eu esqueci agora o nome, mas na hora de fazer o segredo ela não gira? Então, aí eu botei, nesse encontro vamos explorar como a vulnerabilidade e a hierarquia se conectam com a força interior, especialmente na arte de pedir. Compreender a importância do por favor que surge de um lugar autêntico pode transformar nossas relações
e a maneira de como nos comunicamos. É, então eu estou trazendo uma reflexão para você também, né? Porque eu refleti quando, antes de eu escrever, eu refleti, né? E eu reflito hoje, assim, que nem uma amiga, colega e aluna minha, ela tá aqui. Ela, de vez em quando, ela compartilha comigo. Desabafei com o chat GPT. O chat GPT virou um amigo, né? Para muita gente. O meu mestre Prembaba deu um satsang ontem, eu acho, dizendo que o povo está se casando com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não lhe contraria. Não, ela foi programada para ser gentil sempre. Por mais que você. Eu já esculhambei a minha inteligência artificial. Tipo, meu Deus, você não está entendendo. Eu já escrevi 200 vezes. Aí ele, ainda não estou entendendo. Aí eu, ai, ok. Olha, então eu vou desistir por hoje, porque eu cheguei no meu limite. E aí, geralmente ele responde: Você está correto. Desculpe, eu não consegui atender as suas expectativas e a frustração é bem ruim. Aí eu, ai, aí eu fecho o celular, assim, ou fecho o computador, porque assim, eu queria que ele brigasse comigo. Sabe quando você briga com alguém, quer que esse alguém reaja pra te dar motivo pra brigar mais? O chat GPT não te dá motivo pra você brigar mais. É muito ruim. Então, ser casado com o chat GPT deve ser muito ruim, porque ele não te desafia, né? Enfim, volta. Então, aí eu coloquei, né, uma pergunta inicial. Qual seria ela, né, pra gente refletir? Eu trouxe várias reflexões, porque eu também tô começando a entender, né, eu tô com uma professora que estudando astrologia, e uma das minhas missões de vida, ou pelo menos na missão espiritual, é trazer clareza e questionar o que geralmente não é questionável, um questionável ou questionado. Então, eu primeiro comecei a fuçar dentro de mim, assim, mas por quê? De onde é que vem isso? Por que que eu sinto aquilo, né? E geralmente eu também trago as sessões de terapia para cá, para o Firmando o Caminho. Então, né, ó, refletir sobre a última vez que pedimos algo sem atenção interna pode trazer clareza sobre nossa vulnerabilidade. Como o nosso corpo responde a esses momentos de solicitação, influência influencia, perdão, a nossa capacidade de nos conectarmos genuinamente com os outros. E por que me veio isso? Porque de vez em quando eu não sou inocente, né? O Bert Hellinger, por sinal, ele diz que o inocente ele não sai do lugar. Porque o inocente ele não afronta, o inocente ele não quebra. O inocente ele fica numa zona de conforto que está desconfortável, mas ele fica ali. Então, ser inocente é tipo um sinônimo de ser criança. E criança não vai para alguns lugares que o adulto vai, né? E eu já usei muitas vezes o por favor manipulativo. Eu não dou conta, mas eu não quero admitir para coisa de Nicole que eu não dou conta. Eu vou usar o por favor, né? Porque o por favor vai me abrir um portal com ela, assim, ai, Nicole, por favor, tô tentando fazer uma divulgação de umas coisas que eu não sei direito. E eu não tô conseguindo sozinho. Por favor, você pode me ajudar? Mas na verdade, às vezes eu não quero falar pra Nicole que eu não tô dando conta sozinho. Porque dentro da cabeça de algumas pessoas, e a minha era uma cabeça dessa, era assim, eu não posso admitir que eu não tô dando conta sozinho, porque isso é uma humilhação. Então, pedir era meio que me humilhar na minha cabeça, né? E eu fiz essa sinapse porque foi construída dentro de mim assim. E eu entendi, ok, pedir é ruim. Pedir eu vou ser menor. Pedir eu vou colocar que eu não posso, né? Por exemplo, sei lá, Silvânia tá dando um curso lindo de como se virar fora do Brasil de forma satisfatória. Aí eu tô doido para fazer esse curso, mas eu não tenho recurso financeiro para fazer o curso. E eu fico, ai, será que eu peço a Silvânia? Será que ela dá bolsa? Será que eu posso trocar por alguma coisa? Será que tem alguma coisa dentro de mim que interesse a ela? Mas se eu pedir, ela vai saber que eu não tenho um recurso.
Ai, não, acho que é melhor nem falar com ela. Não vou fazer esse curso, não quero mais fazer esse curso. É diferente do Silvane. Eu queria admitir uma coisa assim perante a você. Eu não tenho R$ 1 no meu bolso. Mas o chamado do seu curso ecoou tão fortemente dentro do meu coração que eu queria pedir assim, por favor, você tem alguma forma de eu participar? Eu lavo o prato, eu limpo o chão, não dá pra fazer essas coisas que é virtual, né? Então, assim, o que que eu posso te oferecer em troca? Você quer alguma coisa em troca que eu possa lhe dar, né? Porque às vezes eu não tenho nada que ela se interesse. E tá tudo bem ouvir um não. Não, Luiz, nesse momento eu não tô interessado em você fazer uma sessão de reiki à distância pra mim. Eu não tô interessado que você faça uma constelação pra mim. Eu não tô interessado nessas coisas. Tá bom? Mas pelo menos eu tentei, e o Marshall traz muito isso, que nós adultos devíamos já ter feito as pazes com a frustração de ouvir um não. Tem gente que não pede para não ouvir não. Não é por conta do pedir, é pela possibilidade de vir um não no pedido. Como assim que alguém vai recusar meu pedido? Eu pedindo aqui de pureza d'alma, mesmo de pureza d'alma, um não é uma possibilidade. É 50% da equação. É o não, né? Eu sei que vocês estão escrevendo no chat, mas quando eu compartilho o tele, eu não consigo ler o chat. Eu acho que eu tenho uma, não acho não. Eu sei que eu tenho um quê de neurodivergência, mas é, é demasiado pra mim, assim, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô no online, né? Vocês estão me ouvindo? A tela travou pra mim, assim, eu vejo vocês parados. Não sei, acho que eu travei. Vou Dá esperar para ver se. ouvir. Ah, ok. Ótimo. Obrigado. Então, voltando. E aí, eu trazendo esse lugar, né? O por favor, ele termina reverberando num ponto de vulnerabilidade. Só que ponto de vulnerabilidade, que ao meu ver e o meu perceber, quando ele está imbuído da forma correta, ele toca no ponto de vulnerabilidade do outro. Porque é diferente eu chegar para Nicole e dizer assim, Nicole, eu quero que você participe do meu grupo de estudo, porque eu quero que você se encante com ele, porque eu sou altamente encantador, eu me acho encantador. E depois que você estiver dentro dele, eu vou te vender uma coisa. E aí você só vai fazer parte dele pagando. E é esse meu objetivo. Então, você pode, por favor, entrar no meu grupo? Não é que eu estou sendo vulnerável. Eu estou usando uma estrutura de marketing. E eu não estou falando que as estruturas de marketing são erradas. Eu só estou falando que às vezes elas tocam em certos lugares que podem ser mais desafiadores. Inclusive, hoje em dia, tem os recursos no WhatsApp, né? Que quando alguém entra em contato com você diretamente, sem você ter dito que queria receber as mensagens dessa pessoa, ou de bom dia, ou de boa tarde, ou de venda, você pode bloquear aquela pessoa e nunca mais dar um tipo de retorno para ela, né? Não sei se você já usaram esse recurso. Virou como se alguém estivesse entrando na sua casa sem permissão, né? Então, uma das coisas que eu fiz na última vez, por exemplo, agora no Firmando o Caminho, no grupo, eu não coloquei ninguém no grupo. Eu fui passando os links e a pessoa entrava no grupo. Porque eu comecei a perceber que quando alguém me colocava num grupo sem eu ter pedido, era meio que era ruim. Tocava em lugares que tocava em certos lugares porque eu tinha uma certa dificuldade de dizer não. Então, como é que eu ia sair do grupo de forma discreta? Porque agora, para entrar e para sair, você recebe a notificação, né? Fulano acabou de sair do grupo. E se eu não tinha pedido para entrar?
Então eu ficava meio numa saia justa por conta dessa dificuldade, né? É... E aí depois que assim, cara, manda um convite se a pessoa não entrar porque ela não quis entrar. Você fez um movimento, né? Um movimento respeitoso, digamos assim, do que colocar a pessoa contra a vontade dela no grupo, no seu grupo, no grupo de qualquer pessoa que seja, né? Alguém pode me falar se vocês estão me ouvindo? A tela está completamente travada. A tecnologia está sendo meio difícil com esse lugar de chegar perto de um eclipse. Eu acho que eu travei. Ok. E vou descompartilhar a tela. Eu acho que essa tela compartilhada está exigindo muito desse computador. Quando vocês voltarem a escutar, alguém pode me sinalizar, abrindo o microfone e falando, porque a tela está travada. Hum, ok, vou parar o compartilhamento para ver se volta. E aí, se eu voltar e vocês estiverem escutando, vocês me falam, tá? Eu tô entendendo que vocês não estão me ouvindo, porque ninguém tá abrindo o microfone e falando sobre esse possível travamento. Pedi um por favor para a internet, para ver se ela me ouve. Vocês estão ouvindo, gente, agora? Agora descongelou aqui minha tela. Mas eu não ouço vocês. Alô, câmbio, teste. Um, dois, som. Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir agora? Oi, acho que agora eu recebi alguma mensagem de alguém aqui do chat. Acho que agora foi. Eu parei de compartilhar. Não sei se vocês voltaram a ouvir ou me ver. Aqui eu já vejo a tela mexer. Mas é isso. A tecnologia não está me ajudando hoje, minha gente. Estou tentando fazer meu melhor. Vou olhar aqui as mensagens que vocês estão mandando. Só um momento. Ahn, e agora? E agora? Voltou?
Voltou agora? Alô, teste. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Ai, tá difícil aqui o negócio. E agora? Tô conseguindo me ouvir? Vou tentar mudar pro celular. Peraí. Tentar mudar aqui pro celular. Talvez funcione. Tentando mudar aqui. Tá dando erro. Oh, beleza. E eu não ouço, não vejo. É, travo. Pétala por pétala, o povo pode colher, sem saber que é amor. Pétala por pétala, o povo pode colher. Oi, Sil. Travou tudo no computador. E eu tava de hoje perguntando: vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Enfim, deixa eu colocar lá no grupo que eu voltei aqui pelo celular para ver se alguém volta. Voltei pelo celular. No seu lugar de reconhecimento, no seu lugar de seu lugar de fala mesmo, né? Antigamente a gente tinha isso assim: ah, isso não é o lugar de fala de alguém, não é o seu lugar de fala. É, e quando tem uma conexão maior com a verdade. Quando você fala da verdade, você está falando da verdade do outro? Não necessariamente. Eu estou falando de onde nasce verdadeiramente o pedido. Porque um por favor geralmente vem logo após um pedido, né? Você não usa o por favor